Meu nome é Aline Santana, eu sou responsável pela Aline Santana Confeitaria, especialista em fazer bolos e doces personalizados para ocasiões especiais. Eu moro no Rio de Janeiro, Santa Cruz, Zona Oeste. Comecei como hobby mesmo, fazendo para a família e tudo mais em 2015. Só que aí começou surgindo pedidos de amigos, vizinhos, aí eu fui fazendo. Eu trabalhava como auxiliar de sushi man em um restaurante. E depois eu resolvi largar tudo e me dedicar somente à confeitaria. Eu conheci a Valéria através de uma outra mentoria que eu estava fazendo. Ela deu uma aula pra gente e de lá para cá eu comecei a seguir ela e não larguei mais. Aí sempre que tinha as lives, eu ficava acompanhando ela. Entrei nos grupos que vocês sempre criam. Ela tá sempre avisando das lives, passando os conteúdos e tudo pra gente. E fiquei sempre acompanhando o trabalho dela através do Instagram. A fala mesmo de como eu me expressar com o cliente, porque eu sempre tive essa dificuldade, né? Eu tenho muita vergonha, sou um pouco tímida. E quando eu chegava para conversar com o cliente, eu muitas das vezes não sabia o que falar, como me expressar. E tinha vergonha de falar mesmo do meu sotaque. Eu sou nordestina, então às vezes eu tinha medo de falar alguma coisa errado e ficava me policiando muito em relação a isso. Eu falava, eu preciso aprender a me além da fala, né, me posicionar e saber como falar com o cliente, né, sobre o meu trabalho, sobre o meu produto, e não só no dia a dia, mas também nas redes sociais. Me sentia muito mal porque eu sentia que eu estava travada ali, entendeu? Mas que eu precisava evoluir, que sozinha eu não conseguia achar uma saída. Sempre que eu tentava, eu gravava vídeo, eu não postava nada, nunca postava nada. Para mim nunca estava bom, minha voz não estava boa, a forma que eu falava. Várias vezes eu assistia, ela sempre estava lançando turma nova e eu nunca entrava. Ela sempre me convidava, ai, Aline, entra, você vai gostar, você vai aprender, desenvolver teu trabalho. Eu acho que a minha maior trava, quando ela falava do simulador, ela falou, ah, vocês vão treinar com a gente, vai ter o simulador, vai ter simulador de live, e eu falava assim, eu não vou conseguir. Eu dizia para mim mesmo que eu não ia conseguir. Quando ela falava tudo que a gente ia trabalhar, né, em relação, que ela ia estar ali junto da gente, ia ter o Instagram secreto, que ela estaria segurando na nossa mão, eu falava assim, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou entrar. Isso me travava e eu não entrava. E também a questão financeira que eu estava com outros cursos, né, pagando. Mas aí na última turma que eu entrei, teve até uma live que ela estava fazendo, se eu não me engano, era com a Thelma. Aí ela falou assim, gente, a mentoria, se você vender um bombom por dia, você paga a mentoria. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu falei, vou testar. Tanto que se você vê, quando a gente sempre manda para você o nosso relatório de vendas, nas primeiras semanas de setembro, eu estava vendendo bombom. E com um dia eu consegui fazer o valor da parcela do método. Então, assim, eu falei, é real, a gente tem que. E eu divulguei, falei, divulguei no meus status e vendi bem. E é possível, né? É possível. Quando a gente sabe falar, quando a gente consegue entender o que a gente faz, valorizar, né? Tudo é possível. Deu uma procrastinada sim, mas tudo que vocês me passaram e que eu pude pegar foi assim, excelente. Eu tiro pelo meu Natal, né? Foi um Natal totalmente diferente, com organização, sabendo quanto que eu vendi, coisa que eu nunca sabia, entendeu? Eu nunca tinha controle disso. E também a minha fala em relação aos meus produtos, né? De como eu falar, se o cliente tinha dúvida sobre algum produto, eu conseguia explicar para ele o que era aquela sobremesa, com o que ele podia servir, né? Dar sugestões para ele. E eu consegui me posicionar, falar do meu produto sem medo e passar uma segurança também e ter o meu posicionamento em relação a eu montar meu cardápio e seguir aquele cardápio, não fazer o que o cliente gostaria que eu fizesse. Às vezes o cliente pediu uma outra sobremesa que estava ali fora e eu não. Conseguir falar o não, né? Mas de uma forma que não fosse assim direta. Conseguir expressar um pouco do meu trabalho e ter esse posicionamento. Eu vejo diferença na minha organização, na minha disciplina, valorizar mais o que eu vou falar de um produto, do que eu vou apresentar. Eu tenho um olhar mais carinhoso, procuro detalhar mais, entendeu? Valorizar mais a fala para expressar o que eu estou vendendo. Não é só um bolo, não é só
um bombom, não é só um doce. Então, eu valorizo isso. Eu falo que foi um resultado que me surpreendeu, né? E eu falo mesmo que se eu tivesse me dedicado nessa parte aí de dezembro, eu falo assim, eu acho que eu procrastinei um pouco mais. E se eu tivesse trabalhado um pouquinho mais, eu tinha batido os 10. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tive dezembro assim. Então, de lá para cá, eu vendo esse crescimento nas minhas vendas, né? E vendo esses resultados, tudo anotado ali. Tanto que se você pegar o meu mês de janeiro, eu nunca fiz um janeiro igual eu fiz esse janeiro desse ano. Quando eu somei, que eu vi aquela soma, eu falei assim, gente, não é possível. Em pleno janeiro, com festa, fazendo festa. Então, para mim, foi muito surpreendente. Então, eu só tenho a agradecer. Eu estou vendendo 3 vezes mais de quando eu iniciei o método. Eu me sinto muito feliz com todo o resultado do método, com tudo que eu venho aprendendo. Eu me arrependo de não ter entrado antes. A Val fala, tem mentoria e tem curso. Mentoria vocês realmente pegam na nossa mão, vocês realmente estão ali tirando todas as dúvidas necessárias. E é difícil você ter uma mentoria assim, que a pessoa esteja ali com você, te auxiliando, tirando todas as dúvidas, corrigindo a todo tempo o que a gente necessita, entendeu? Crescendo cada vez mais, crescendo cada vez mais, eu podendo cada vez mais evoluir, ter mais vendas, um reconhecimento maior, até mesmo aqui por onde eu moro, que eu vendo assim aqui no meu bairro, mas eu vendo muito para bairros de fora. É mais isso mesmo, crescimento em relação a vendas do meu produto.